Bom dia a todas e a todos. Que Jesus nos abençoe nesta nova manhã de reflexões. O tema da manhã que foi escolhido, mediunidade com Jesus, foi um tema que nós adaptamos a partir do curso de expositores que reciclamos no ano passado, no qual foi sorteado para nós o tema justamente mediunidade. Então nós apresentamos agora o termo com Jesus. E a mediunidade, sendo um dos campos de atuação e de estudos e pesquisas da doutrina espírita, é um fenômeno que existe na história desde tempos imemoriais. Se nós analisarmos todos os fatos, todos os fenômenos que estão descritos em toda a trajetória humana, podemos perceber fenômenos que se classificam dentro daquilo que o Espiritismo coloca como um fenômeno mediúnico. Então nós temos, por exemplo, os fenômenos de aparições espontâneas, as tão famosas casas ou casarões mal assombrados. Existem, por exemplo, aqueles relatos de ambientes em que acontecem pancadas aparentemente inexplicáveis, levitação de objetos, movimentações, fenômenos que aparentemente não se explicam e que muito se atribuiu nos tempos antigos ao maravilhoso ou ao sobrenatural, ou mesmo como alguma ação que foi influenciada por demônios, por seres voltados para o mal e que tentam interferir na vida humana com o objetivo de perturbar, de assustar, de desestabilizar a criatura em evolução. Nós também vemos na história, por exemplo, da Grécia, os oráculos, aqueles ambientes em que as pitonisas davam comunicações e orientações àqueles homens e mulheres daquela época. O mais famoso deles, o oráculo de Delfos, em que muitos dos grandes guerrilheiros, grandes filósofos buscavam para receberem orientações do que eles classificavam como deuses, para que assim pudessem empreender os seus objetivos os mais diversos. Nós vemos também na Idade Média diversos fenômenos que aconteciam e que a religião tradicional classificava como bruxaria, como feitiçaria, como ações também responsabilizadas ao demônio. E muitas criaturas humanas sofreram ao longo deste período, justamente em função da incompreensão, da ignorância, de não entender que fenômeno exatamente se trata, o que é isso, como explicar algo aparentemente inexplicável. É quando chega no século XIX, no meados do século XIX, um pesquisador, à época, pedagogo muito famoso na França, Hippolyte Léon Denis Rivail, que é convidado a analisar alguns fenômenos que estavam acontecendo nos grandes salões franceses, as mesas girantes, essas mesas que se levantavam, rodopiavam pelo ar e respondiam perguntas dos presentes, geralmente perguntas mundanas, perguntas banais, curiosidades, alguma coisa relacionada ao ambiente da época, ao acontecimento de alguém muito famoso, perguntas sem nenhum objetivo útil. Allan Kardec, a princípio, se recusava a visitar ou assistir esses fenômenos, porque muitos diziam que as mesas eram inteligentes, pois ele redarguiu dizendo que enquanto não provassem que as mesas tinham cérebro e nervos para pensar e movimentar-se fisicamente, ele não iria dar crédito a esse tipo de fenômeno. Quando um certo dia ele aqueceu, ele aceitou o convite e percebeu que ali existia alguma coisa a mais que poderia ser explorado em benefício da humanidade, já que o fenômeno inteligente estava patente, estava claro, era um efeito inteligente. Esse efeito não deveria ser dos objetos físicos inanimados, então deveria ser de uma causa inteligente. Quando ele pergunta a esta causa quem eram ou o que se justificava que estava fazendo aquele fenômeno, eles próprios responderam: somos os espíritos das pessoas que já morreram. A partir disso,
no meado do século XIX, se inicia a Era do Espírito Imortal, em que Allan Kardec estuda, se debruça sobre essa nova ordem de fenômenos e dali constitui o que nós conhecemos como a doutrina mais sólida, mais perfeita, mais coerente de todas as que existiram na Terra, porque ao longo de todo o período que Kardec estudou, não se encontra quase nenhuma dificuldade de compreensão ou de conflito de ideias. Todas as ideias que ele foi estudando, foi aprofundando, foi detalhando a partir dos livros, das obras que ele constituiu, se torna um corpo doutrinário coeso e firme, sem contradições. De todas as filosofias humanas, a mais perfeita, segundo os grandes estudiosos e filósofos da atualidade, é justamente a da doutrina espírita. E dentro de muitas pesquisas que Kardec empreendeu, quando ele lança o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte ele trata justamente do mundo espírita, ou dos espíritos. E ali, em várias sessões, ele analisa, por exemplo, da interferência dos espíritos sobre o mundo material. E ele pergunta aos espíritos sobre como esses fenômenos acontecem, por exemplo, se os espíritos influenciam em nossas vidas, quando os espíritos respondem de uma forma até assustadora: muito mais do que imaginas, porque de ordinário são eles que vos dirigem. E Kardec, querendo aprofundar mais ainda essa questão, questiona como o fenômeno acontece de modo mais específico, quando os espíritos respondem que é de um corpo intermediário entre o espírito em si, a fonte da inteligência, e o corpo físico. É quando Allan Kardec cria uma nova palavra dentro do que se tornou a ciência espírita, o termo perispírito. Assim ele faz uma analogia com a semente de um fruto. O fruto tem a semente e algo que cobre essa semente, que é chamado de perisperma. Então, em analogia, ele coloca o espírito e há um corpo intermediário que cobre esse espírito, ou que reveste, o que o constitui. Esse corpo ele dá o nome de perispírito, que seria então, no ensinamento dos espíritos da codificação, essa chave, esse mecanismo em que acontecem todos os fenômenos mediúnicos. Então, o que seriam esses fenômenos mediúnicos, esses fenômenos dos espíritos? Ele lança uma nova obra, o Livro dos Médiuns, em que ele detalha, por exemplo, no capítulo 14, que médium é todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Então todos nós, sem distinção, todos nós somos médiuns. Porém, Kardec continua: classifica-se ordinariamente como médiuns aqueles em que a faculdade, em que o fenômeno se mostra mais patente, mais visível, sem nenhuma sombra de dúvida da influência de um espírito sobre o fenômeno, uma inteligência acima, ou melhor dizendo, além da inteligência da criatura encarnada. Então esses seriam os médiuns, aqueles que manifestam o fenômeno de forma clara, de forma visível. E a partir disso, em O Livro dos Médiuns, ele detalha diversos aspectos em torno dessa nova fenomenologia. Aliás, como um fenômeno novo, já que ele já existia ao longo da história, mas que só ali no século XIX se iniciou os estudos, ele cria diversas palavras novas. Para ciências novas, fazia-se necessário palavras novas, como por exemplo o termo médium. Médium, ele deriva do latim a palavra meio, ou seja, intermediário, ou um canal de interação entre duas partes distintas. E mediunidade, a faculdade da qual a pessoa possui e que pode interagir com o mundo astral. Entre muitas outras palavras que foram surgidas dentro da codificação, dentro do espiritismo. E o Livro dos Espíritos, ele estuda diversos tipos de mediunidade que se classificam basicamente em dois tipos: mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. De efeitos físicos, como o próprio nome diz, são fenômenos mecânicos, são as batidas, são as levitações, são as aparições materializadas,
são todos os fenômenos que têm a ver com a matéria grosseira e que não interagem necessariamente com o psiquismo da criatura intermediária, do médium em si. E, por outro lado, a mediunidade de efeitos inteligentes, que é aquela justamente que utiliza da capacidade cognitiva do médium. Sejam elas a psicografia, a psicofonia, a vidência, a clarividência, a clareaudiência, o sonambulismo, entre outras. E todas elas ele descreve com riqueza de detalhes. É interessante notarmos que naquela época muitas criaturas reencarnaram com mediunidades as mais variadas, para que servisse de campo de estudo de Allan Kardec, especialmente aquelas de efeito físico, porque ali não teria nenhuma condição de ser refutada. E é interessante que Allan Kardec também coloca nesse livro, no Livro dos Médiuns, em toda a sua obra, que a mediunidade não deve se configurar apenas como uma fenomenologia pura, algo que se vai para apreciar a título de curiosidade, a título de diversão, de passatempo, como era vista antes dele iniciar esses estudos sérios. Já que ele mesmo coloca, de 10 pessoas que se dirigiam a um ambiente em que havia fenômenos mediúnicos, 9 saíam dali e não acreditavam no fenômeno. Enquanto que, quando a criatura se debruça sobre o conhecimento teórico, sobre todo o estudo que Allan Kardec estruturou através da sua obra espírita, aquelas criaturas que estudam a teoria e depois visualizam a prática, saem mais convictos do fenômeno, porque entendem teoricamente e depois visualizam na prática e confirmam a teoria estudada. Não é à toa que ele recomenda, por exemplo, em obras póstumas, que o Espiritismo seja uma ciência de estudo e esclarecimento, não apenas uma fenomenologia de diversão, de curiosidade, já que isso não teria nenhum fator de acréscimo à criatura humana. Até porque ele mesmo diz que a mediunidade é um fator de instrução humana. Já que os espíritos estão no plano astral nas mais variadas ordens e condições evolutivas, eles têm sim capacidade de nos ensinar coisas novas, de nos trazer informações, de nos trazer notícias diferentes, de nos alertar sobre o futuro da humanidade, de nos ensinar tantos fenômenos como os que nós vemos, por exemplo, nas obras psicografadas por Chico Xavier, nas obras que foram ditadas a Divaldo Franco, a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, entre tantos outros médiuns que dedicaram suas vidas para este trabalho de esclarecimento. E quando nós vamos analisar justamente a mediunidade com Jesus, é para pensarmos, a mediunidade não é apenas um fenômeno do qual o Espírito vem, se comunica e vai embora. É preciso entender o que o médium irá absorver de positivo para a sua própria evolução. Nós temos informações, por exemplo, que em alguns locais da Europa e até nos Estados Unidos, certos ambientes que tratam do espiritismo cobram das pessoas que vão utilizar-se dos serviços do médium, seja do passe, seja da passividade psicofônica, seja da psicografia, e os médiuns são remunerados, já que eles entendem que ali doa-se tempo, doa-se uma preparação, um estudo, um conhecimento, e por isso tem que ser pago. Aqui no Brasil, por outro lado, felizmente, quando a doutrina se instalou aqui, ainda no século XIX, se entendeu que a mediunidade é algo que deve ser oferecido gratuitamente. Porque naquele ensinamento de Cristo, dai de graça o que de graça recebeste, é a essência fundamental do fenômeno mediúnico. Porque a criatura, quando nasce com a faculdade, não se esforçou para ela, não estudou, não deu duro, constante para desenvolver aquela capacidade, simplesmente nasce com. A criatura tem as percepções, geralmente quando nasce com essa missão, vem desde criança percebendo os fenômenos à sua volta, sejam os espíritos, as influências, escutando, vendo ou percebendo de forma de mal-estar, doenças, etc. Então,
A criatura não se esforçou para adquirir a faculdade, por que deveria cobrar? Quando a gente trata da mediunidade com Jesus, é justamente no sentido de entender, primeiramente, o que o Mestre nos fez herdar desse conhecimento da Boa Nova, o seu Evangelho que ensina sobre o perdão, sobre o amor, sobre a caridade, sobre esta doação irrestrita ao semelhante, ao atendimento às dores, enxugar as lágrimas, colaborar com a diminuição deste sofrimento, das provações. A mediunidade tem esse papel porque ela permite consolar aqueles que já se foram, aqueles que permanecem com relação aos seres amados que já desencarnaram. A mediunidade permite esclarecer, trazer notícias. A faculdade também permite colaborar com o alívio da dor humana, através do passe, através do magnetismo, através das vibrações positivas no bem. A faculdade também permite esclarecer os espíritos perturbados ou desestabilizados do lado de lá. Criaturas humanas que desencarnaram e que não tinham ainda conhecimento profundo ou esclarecido de que a vida continua após a morte e que ficam em condições as mais diversas e geralmente muito sofredoras. Quando o espírito vem para ser atendido através da faculdade mediúnica, em reuniões sérias, ele recebe o alívio, a consolação, a palavra fraternal, esse entendimento de que ele também é um filho de Deus, que está ali para ser atendido, encaminhado e acolhido. A criatura intermediária desse fenômeno também deve se melhorar. Quando ela entende a proposta cristã, ela traz isso para a sua vida diária e assim compreende que a faculdade é mais um fator de responsabilidade em sua vida. É quando ele dedica parte do seu tempo, é quando são noites sem dormir, é quando é a perturbação incessante, a perseguição, a vexação dos espíritos perseguidores, é quando o médium sofre toda a gama de incompreensões da sociedade, é quando é taxado de louco, de perturbado, de endemoniado, e ele permanece firme, seguro e atento às suas obrigações, atento àquela faculdade que lhe foi dada como acréscimo de misericórdia. Quando o médium se esclarece e compreende a proposta de sua faculdade com Jesus, ele sempre estará no roteiro seguro, estará caminhando no rumo certo, porque com Jesus nós temos aquela certeza de que a verdade nunca será maculada por quaisquer outras influências de nossa parte. Jesus trouxe a verdade imortal, a verdade universal, oriunda de Deus, no qual todo aquele que se guiar por esse meio jamais irá se perder. Allan Kardec, quando compreende Jesus como um fator de guia e modelo irreparável e incomparável dentro da proposta espírita cristã, ele estabelece, por exemplo, as reuniões sérias, sugerindo que todos aqueles que têm a faculdade devem estudar o fenômeno na teoria e devem colocar em prática em ambientes sérios, como aqui nós vemos no movimento espírita do Brumado, em que as pessoas fazem cursos e participam de reuniões práticas, primeiro de autoconhecimento, depois de treinamento da faculdade de meditação, para assim desenvolver a faculdade. Todo esse processo vai culminar em um fator fundamental da mediunidade, que é a educação. Quando a criatura educa a faculdade em si, ela terá inúmeros benefícios para seu processo evolutivo e também para o atendimento dos espíritos que ali são levados a ser atendidos por seu intermédio. Porque quando o médium se melhora, quando o médium se moraliza, ele altera a sua psicosfera mental, altera o seu psiquismo, eleva o seu padrão vibratório e assim não só capta as impressões e influências dos bons espíritos que cuidam das reuniões, que o acompanham, que o direcionam num trabalho sério com Jesus, como também ele tem condições de colaborar com os espíritos que sofrem e que se aproximam de seu campo perispiritual, já que o médium evangelizado com Jesus,
ele terá um perispírito mais equilibrado que, em choque com o do espírito desencarnado sofredor, será beneficiado. Acontece um fenômeno que é denominado catarse. Quando o médium chora, quando o médium absorve todas as emoções do espírito, quando ele extravasa isso durante a reunião, dois espíritos imediatos são atendidos: o encarnado, o médium, e o desencarnado, o comunicante. E além desse, vários outros que estão ali sintonizados na mesma esfera evolutiva e mental. Quando a gente pensa na mediunidade com Jesus, é o roteiro certo e perfeito para que nós jamais nos percamos em condições que Allan Kardec classificou como os maus médiuns: pseudo-sábios, orgulhosos, presunçosos, fascinados, indisciplinados e sem nenhum tipo de compromisso com a mediunidade séria. Já que, compreendendo a mensagem do Evangelho, conforme foi falado ontem por Cássia na palestra da SEAMB, essa compreensão da proposta cristã, o Evangelho de Jesus, faz com que a criatura se melhore. Em se melhorando, ela se tornará um instrumento cada vez melhor para atender aqueles que sofrem do lado de lá. Então, que todos nós sejamos médiuns ostensivos ou médiuns intuitivos, que temos percepções mais ou menos pronunciadas, que todos nós que estamos nesse ambiente espírita buscando se melhorar, nos lembremos do Mestre, nos lembremos dos ensinamentos de Jesus, tendo a plena consciência de que a mediunidade, quando trabalhada segundo esses ensinamentos cristãos, sempre estará no roteiro certo. Obrigado a todos pela atenção. Bom, aqui estamos para dar seguimento à nossa reunião de hoje e falando sobre a obsessão na visão de Kardec. A gente lembra 3 classificações que Allan Kardec fez da obsessão. Primeiramente, a gente relembra que a palavra obsessão vem do latim, que quer dizer perseguição, vexação, fixação, assédio. E Allan Kardec percebeu justamente naquele trabalho de observação de como os espíritos intervêm nas nossas vidas, ele notou que muitas dessas influenciações são extremamente negativas. São espíritos que estão motivados por sentimentos inferiores, de vingança, de ciúme, de inveja, e quando estão determinados a perturbarem o encarnado, eles vão tentar fazê-lo com toda a força de suas almas. Assim, a obsessão acontece com muito mais frequência do que se imagina. E aí ele disse de 3 possibilidades, 3 graus dessa influenciação negativa. Primeiro, ele citou a obsessão simples. A obsessão simples é principalmente voltada para os colaboradores da mediunidade. São espíritos que trabalham de maneira muito direcionada para interromper, atrapalhar, suspender, se for o caso, o trabalho que o médium poderá fazer, especialmente o médium sério, o médium que vai trabalhar com Jesus e vai se colocar à disposição da humanidade, fazer um trabalho social altamente responsável, além de um trabalho também instrucional, começando até pela sua própria autoinstrução. E esses espíritos, eles atuam de maneira muito mais frequente do que se imagina. Nós que fazemos esse trabalho de acompanhamento dos médiuns que estão em formação, dos médiuns que já estão atuando há mais tempo, a gente percebe nitidamente, através da mediunidade consciente, da mediunidade disciplinada, o quanto que os médiuns são assediados nesse sentido. E eu mesmo fiz um trabalho de observação e cheguei à conclusão, pelo menos até onde a gente pôde observar, que a maioria dos médiuns acabam cedendo, acabam interrompendo suas atividades por conta desse tipo de obsessão. E Allan Kardec chamou essa obsessão de obsessão simples, porque o objetivo do espírito perseguidor
é simplesmente não deixar que a pessoa trabalhe. Como nós acabamos de ouvir aqui da palestra de Tiago, a importância da mediunidade com Jesus. E os espíritos vingadores vão tentar fazer com que a pessoa não dê esse grande passo na sua preparação pessoal, como um médium disciplinado, educado, e tenha um comprometimento imenso com os encarnados e desencarnados, abrindo assim um leque de solidariedade sem fronteiras. Aqui mesmo, nos nossos trabalhos, a gente viu isso acontecer. Assim, de 100 médiuns em atuação, 60% deixam a atividade. Porque nós vimos que 40% da nossa pesquisa consegue se manter firmes. E aí nos lembramos daquela frase de Jesus, quando ele disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. No nosso caso está dando essa proporção. Os médicos que sofrem a obsessão simples, 60% cedem. Allan Kardec chama esses médiuns, esses colaboradores da mediunidade, de médiuns obsidiados, porque mesmo sabendo da influenciação, mesmo tendo a informação, mesmo até sentindo a presença desses espíritos, não conseguem se desembaraçar deles e nem se esforçam para se desembaraçarem deste assédio infeliz. Outra forma de obsessão é a fascinação, um dos tipos sutis e de difícil resolução. É aquela influenciação dos espíritos que visam levar a pessoa ao fanatismo, a posturas fora do que seria considerado posturas de bom senso, posturas consensuais. E Allan Kardec ele cita um caso de um senhor que estava vivendo esse processo de fascinação de um espírito vingador, que fez com que ele, num local público, um restaurante com muitas pessoas ali, olhasse para uma determinada moça e sentisse de repente por ela um desejo enorme de estar com ela. E ele ficou tão incontrolável que no meio de todo mundo, sem conhecer a moça, ele chegou até ela, se ajoelhou, declarou seu amor por ela, e de uma forma tal que ele ficou ridicularizado por todos que estavam ali. Porque uma das facetas do obsessor da fascinação é colocar a pessoa em situação ridícula. E onde é que fica o ridículo disso aí? É porque quem está lidando com a pessoa fascinada percebe que tem uma coisa exagerada ali. Todo mundo nota que tem uma coisa exagerada, mas a pessoa não. Ela não percebe que está tendo um descontrole nas suas ações. É o caso do fanatismo. Infelizmente, Allan Kardec disse que é muito difícil tratar esse tipo de obsidiado, porque normalmente a pessoa, ela própria se permite essa obsessão, de algum modo ela se comprasse, e por isso fica difícil sair do processo. E outra, quem está em processo de fascinação, a primeira coisa que faz, foge dos ambientes sérios, foge de pessoas que poderiam lhes alertar que aquilo não está correto, e assim passa a ser um processo muito difícil de resolução. Em relação ao outro tipo, são 3 que ele classificou, é a subjugação. É quando a pessoa cedeu tanto para as sugestões dos espíritos inferiores, começou a falar coisas sugeridas por ele, coisas inferiores, agressivas, irritantes, desonestas, e cedeu moralmente de tal forma o seu espaço emocional, o seu psiquismo, o seu corpo mediúnico, que o espírito começa praticamente a dominar todas as ações do encarnado. Aí já entra num estado de loucura, onde muitas pessoas inclusive vão parar pelos manicômios ou necessitando de uma intervenção psiquiátrica intensa. A Igreja Católica já havia percebido esse tipo de influenciação e deu o nome de possessão. É quando praticamente o encarnado já está completamente envolvido e ele já não está mais conseguindo tomar decisões por si mesmo. Tal influenciação em relação a esses tipos de espíritos. Aí levando a pessoa muitas vezes ao suicídio, ou levando a pessoa a cometer assassinatos e cometer todo tipo de atrocidade que se possa imaginar. A pessoa praticamente já perdeu o domínio de si. É um caso de muita gravidade e inclusive as casas espíritas elas têm ajudado muito a pessoas a saírem desses processos. As reuniões sérias mediúnicas de assistência espiritual
elas estão aí justamente para ajudar estas pessoas. E, felizmente, os nossos dados são muito bons. Os trabalhos que a gente vem fazendo ao longo desses anos, que a gente anota tudo, cada passo do paciente, tudo que acontece dentro de uma sessão mediúnica, a gente chegou à conclusão de que as pessoas que levam a sério os tratamentos espirituais, que buscam esta ajuda, 70% delas resolvem o problema. Resolvem completamente. 30% infelizmente não. Continua ainda nesses processos, aí sabe-se lá por quê, mas a teoria espírita diz que muitas vezes essas pessoas estão em processo de expiação. Existe uma obsessão expiatória. Às vezes Deus até permite, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que algum vingador continue assediando alguém, desde quando esse alguém não esteja se esforçando para se tornar uma pessoa melhor. Continua ainda com as ações inferiores, do ponto de vista moral, as mesmas ações que levaram ao mal praticado contra esses supostos obsessores de outras encarnações. Por isso que o Espiritismo preventivamente coloca o autoconhecimento associado ao trabalho de reforma íntima, para que a pessoa, em buscando a sua melhoria pessoal, ela vai se distanciar energeticamente, ela não vai dar oportunidade de afinizar-se com os espíritos das faixas inferiores. Por isso que é muito comum nos trabalhos espíritas se falar nisso, autoconhecimento. A preparação dos médiuns aqui passa exatamente por isso: estudo da mediunidade, estudo da doutrina espírita e o autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente começa a medir o grau do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, e começamos a trabalhar justamente para sairmos dessa faixa, aí sim, a gente muda a nossa postura íntima, as nossas energias melhoram, e então não haverá afinidade fluídica para que os espíritos procedam num domínio neste grau, como é o caso da subjugação. Outro processo também de prevenção que o Espiritismo aponta é a oração. Devemos cultivar o hábito de orar. Orar no sentido mais simples e profundo ao mesmo tempo, de conversarmos com Deus todos os dias, de colocarmos o crivo de todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, inclusive nos perguntando diariamente, cada coisa que a gente vai fazer, o que a gente vai falar: em meu lugar, como é que Deus agiria? E Jesus, que é o nosso irmão maior, o nosso modelo guia, que esteve aqui conosco, está coordenando todo esse trabalho de transformação do planeta. Se ele estivesse no meu lugar, tomando ele como referência, o que ele falaria nesta hora? O que ele iria fazer nesta hora? Então esta prece conjugada a essa intenção superior vai facilitar para que os espíritos protetores que todos nós temos também consigam nos proteger e vão assim nos dando um ambiente propício para que a gente não seja envolvido pelas entidades inferiores. E para completar esta prevenção, lógico, ações no campo do bem, trabalhar no campo do bem, colocar-se à disposição, fazer algum trabalho voluntário não remunerado, e por menor que seja, nesse sentido de estar produzindo algo, porque não basta você não fazer o mal, você precisa produzir algo no campo do bem, algo concreto. E por isso a ação no campo do bem, ela é promovida nas casas espíritas, criando espaços, frentes de trabalho, para que o colaborador da mediúnica ele também possa estar fazendo a sua auto-preparação, o seu estudo, e assim criando ele mesmo energias que venham da sua própria emotividade. E, lógico, se falamos em estudo, leituras edificantes. Todos os dias devemos ler livros edificantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, é indicado como principal para fazer nossas reflexões, além de termos o culto do Evangelho no lar, para que essa vinculação permanente de nos lembrarmos do que Jesus ensinou, sejam assim recursos definitivamente maravilhosos que vão nos proteger de qualquer tipo de mal que venha a nos acontecer. Então, muito obrigado a todos pela atenção e vamos continuar ainda falando desse assunto da obsessão na nossa próxima reunião daqui a 15 dias. Obrigado a todos e vamos agora à parte final do nosso encontro dessa manhã.